A gente vai dar início ao evento. Bom, como eu estava falando, eu sou a Jade, do Núcleo Jornalismo. A gente está aqui com o Felipe, da Liga de Ciência Preta Brasileira, a Luísa também do Núcleo, que vão fazer a mediação da conversa. Queria agradecer a presença de todo mundo e principalmente dos nossos convidados, né? O Anderson Brito, que é biólogo e é divulgador científico também, a Natália, que faz parte da equipe do Twitter Brasil, e a Meg Rodrigues, que é jornalista de ciência e meio ambiente. Eu vou explicar assim brevemente sobre o Núcleo, quem não conhece. É um veículo focado em análise que analisa e investiga redes sociais. Então a gente faz isso por meio de reportagens, curadoria de conteúdo e aplicações, que uma delas é focada na comunidade científica, por isso que a gente chegou aqui hoje, que é o Science Pulse, que monitora a comunidade científica no Twitter, principalmente, e aí destaca as publicações mais populares que estão rolando, e a gente tenta, com os algoritmos, aumentar a diversidade do que a gente está mostrando, para que as pessoas conheçam mais fontes e fiquem por dentro de um conteúdo mais diverso. E foi por causa disso que a gente chegou na Liga, que foi com o objetivo da gente aumentar exatamente a nossa diversidade de perfis monitorados e mostrar um conteúdo mesmo mais diverso. A gente já faz um monitoramento que a gente tendencia um pouco por uma diversidade de gênero, mas a gente ainda quer potencializar esse destaque de pessoas não brancas, né? Então, a gente chegou nessa conexão com a Liga para melhorar essa questão da diversidade étnica da ferramenta, e a gente viu que tinha espaço para um evento como esse, porque a ferramenta monitora esses perfis, mas as pessoas precisam participar, né, nas redes, as pessoas precisam realmente compartilhar conhecimento, participar das conversas, engajar para que apareça na ferramenta. E a gente viu que seria legal fazer um evento para trazer mais informação, dicas e formas das pessoas terem mais visibilidade nesses espaços. Então, eu vou chamar o Felipe para falar um pouco da Liga, um pouco desse contexto que chegou nesse evento. Felipe. Então, gente, boa noite. Boa noite para todo mundo que chegou, que colou no evento aqui com a gente, que é muito importante, um evento que a gente faz um primeiro evento maior, assim, da Liga, e de antemão agradecer o pessoal do Núcleo, do Science Pulse, todo mundo que colaborou com essa construção do evento. E eu vou falar rapidamente da Liga, porque eu não quero tomar muito tempo da nossa discussão, e acho que depois a gente vai ter mais tempo para vocês, para quem já não conhece, né, a Liga, entrar em contato com a gente, conhecer as nossas redes. A Liga é um coletivo de cientistas, pesquisadores, profissionais, negros, homens, mulheres, LGBTQIA+, pessoas que produzem ciência, que fazem ciência no Brasil e que são pessoas negras, que se identificam como pessoas negras e que, obviamente, por isso, são tagueadas na ciência por serem diferentes do que é o padrão que a ciência costuma ver. Então, a Liga, ela tem esse nome de Liga por alguns motivos. Ela é Liga justamente porque ela quer servir como uma amálgama, e foi isso que motivou a gente a criar esse coletivo. É um coletivo que, apesar da gente estar caminhando paralelamente já há um tempo, a Liga tem pouco tempo de existência. A Liga, a gente pode falar que é um produto direto das redes e do encaminhamento que a pandemia fez, que jogou todos os cientistas quase que obrigatoriamente, né, na verdade, obrigatoriamente nas redes para continuar divulgando ciência e produzindo conteúdo. A Liga surge em 2020, em fevereiro de 2020,
com um grupo do WhatsApp que eu criei para coadunar algumas pessoas que já estavam, tanto no Twitter, ou pessoas que eu conhecia, que faziam produção de ciência e que eram profissionais da saúde ou profissionais de ciência e tecnologia. E esse grupo passou a ser um grupo de produção. Rapidamente passou a ser um grupo de produção. Em um mês, a gente já tinha produzido bastante conteúdo. Então, vocês podem ver no Twitter da Liga, por exemplo, que foi uma das primeiras redes que a gente começou a produzir bastante conteúdo, no Twitter e no Instagram. A Liga começou a produzir muitas postagens, por exemplo, lives, que a gente tratava, obviamente, dos assuntos que estavam em voga e que tinham algum traço de importância para a população negra. A gente falou bastante de Covid, falou de saúde da população negra, falou de saúde e bem-estar da população LGBTQIA+, isso tudo permeado pela ótica da luta antirracista. Isso é algo que norteia a nossa caminhada, mas não é somente para isso que a gente caminha. A gente caminha não para fazer completamente uma luta antirracista. A gente caminha para poder fazer ciência independente do racismo. Porque isso é uma concepção que a gente já vem discutindo na Liga há muito tempo, e isso é algo que é consenso. O racismo, obviamente, não foi inventado pelas pessoas negras. O racismo é inventado pelos brancos e que eles deveriam estar discutindo muito mais do que a gente ser obrigado a falar de racismo todas as vezes. Isso é maçante, e então a Liga vem com esse objetivo, da gente falar de coisas leves, da gente falar de ciência, da gente falar de música, para a gente falar de produção cultural, de literatura. E nesse sentido, a gente teve assim o ancoramento de duas figuras também bastante importantes da Liga, que é a professora Viviane e a professora Luciana, que junto ali a gente fez um pequeno quilombo e começamos a agregar pessoas. Isso foi bastante importante e fez com que a gente fosse juntando mais e mais gente. A Liga hoje tem, na última atualização que eu olhei, a nossa lista tinha 70 pessoas distribuídas no Brasil inteiro, 70 pesquisadores, 70 pessoas que estão envolvidas com ciência e, obviamente, pela necessidade de sobrevivência com a luta antirracista. Porque fazer ciência no Brasil, para uma pessoa negra, primeiro é necessário ficar vivo. De 4 pessoas que morrem no Brasil assassinadas, 3 são negras. Então, a gente quer mudar esse paradigma de fazer ciência para estudar estatística e não ser estatística. O objetivo da Liga permeia isso. Então, eu queria só ler um pedacinho aqui de um texto que eu tinha feito para o 13 de maio, que eu acho que reproduz bem e sintetiza para a gente seguir para o nosso evento. O que é que a gente quer? O professor Dr. Silvio de Almeida chama atenção para o papel e a importância da ciência nesse cenário de luta antirracista e ensina. A ciência tem o poder de produzir um discurso de autoridade, que poucas pessoas têm condição de contestar, salvo aquelas inseridas nas instituições que a ciência é produzida. Isso menos por uma questão de capacidade, mais por uma questão de autoridade. Diante disso, o troco se torna justo, pois vamos nos valer dessa mesma ciência que foi usada para convalidar o racismo, distorcendo a realidade e o próprio método científico para embasar as cretinas ideias de eugenia e botar, queira ou não, o povo preto sentado na cadeira da academia. Seremos griots da ciência, seremos luta, seremos amálgama, seremos caminho, seremos liga. Então, essa é a ideia da Liga. A gente está muito feliz por esse evento. Está todo mundo muito empolgado e a gente quer ver o pessoal falando, porque eu acho que é o mais importante. Obrigado, gente. Valeu, Felipe. Antes da gente começar, eu queria agradecer aqui, em nome do evento, os apoiadores, que são o Instituto Serra Pilheira e o Fórum de Reportagem sobre a Crise Global de Saúde. São apoiadores institucionais, então ajudaram a gente com a divulgação.
e o Instituto Serrapilheira é um instituto de incentivo à ciência, né, sem fins lucrativos, e o fórum de reportagem é feito pelo Centro Internacional para Jornalistas, que é o ICFJ em inglês, e a Rede de Jornalistas Internacionais, que é o IDNet, que é feito para conectar aí jornalistas que estão atuando nessa crise da pandemia. Então, agradecer a eles aí pelo apoio. E aí, então, vamos começar o debate. A gente vai começar primeiro com uma breve apresentação dos nossos convidados. Então, eles vão falar um pouco sobre as ideias deles, vão compartilhar um pouco de conhecimento com a gente, e depois a gente vai abrir para as perguntas. E aí eu queria convidar primeiro o Anderson Brito para falar um pouquinho com a gente. Anderson, bem-vindo, obrigada. Olá, pessoal. Olá, agradeço muito essa oportunidade de estar aqui hoje, né? Agradeço às organizadores, né? Instituições, Liga, Núcleo, Science Pulse e o Serrapilheira, né? Por estar dando esse apoio. Eu imagino que muitos de vocês devem me conhecer pelo Twitter, talvez. Caso não, eu sou biólogo. Essa foi a minha graduação. O meu mestrado foi em virologia e o meu doutorado foi em biologia computacional. Então, eu sou um pesquisador. Eu dedico a maior parte do meu tempo, digamos assim, a programar, a fazer análise de dados, a escrever artigos e, de 1 ano e meio para cá, ficar em reuniões uma atrás da outra. E, em breve, eu espero que essa pandemia acabe, que a gente possa fazer reuniões mais pessoalmente, né? E com o início da pandemia, em função de eu ser um virologista que analisa dados genômicos, surgiu essa necessidade também de que eu também contribuísse com a divulgação científica. Então, é algo novo. Eu comecei há cerca de 1 ano e meio atrás com isso, muito em função de uma demanda pessoal mesmo, assim, muitos amigos e familiares estavam totalmente, digamos, perdidos, ansiosos com relação à pandemia. Eu tinha algo a contribuir e com isso eu decidi começar a usar as redes sociais e o meu site pessoal para fazer divulgação. E quando eu fui convidado a participar, eu vi que o tema diz respeito a mudanças necessárias para que a gente aumente a visibilidade de cientistas negras e negros nas mídias sociais e na mídia tradicional, né? Bem, a primeira mudança, claro, tem que ser uma mudança sistêmica, né? A gente precisa de mais cientistas negras e negros. E uma vez que estes existam em maior frequência, também é necessário mais oportunidades para que eles possam falar, para que as vozes deles e delas sejam ouvidas. No meu caso, especialmente como eu comecei a fazer divulgação científica pelas redes sociais, no começo, basicamente, eu falava sozinho, digamos assim. Eu postava coisas e eu tinha uma audiência muito restrita, que logo foi aumentando, e só o fato de eu estar presente ali nas redes sociais, isso foi me dando visibilidade. Por exemplo, uma das primeiras pessoas que me deram uma oportunidade para poder conversar, falar sobre o assunto da pandemia, foi a Mariana Varela, através do portal Drauzio Varela, e a Luísa Caires, que está aqui hoje também, foi uma das primeiras pessoas que, digamos, abriram, né, oportunidades. E essas seriam, digamos, mudanças sistemáticas, né? Mas também existem mudanças a nível individual, que a gente pode, né, digamos, atuar nesse sentido para que a gente tenha mais visibilidade. Então, eu vou dar aqui algumas dicas em 3 eixos, né, principais. Seria como, digamos, criar a sua presença, né, online, como expandir as suas redes de contatos, utilizando essa sua presença, né, online, e como, eventualmente, produzir conteúdos científicos para divulgação científica. Então, vamos iniciar pela presença, né, online.
Não sei quantos de vocês aqui já deram Google no seu nome, seguido da sua área de atuação. E se vocês já fizeram isso, vocês acham que o que vocês veem como resultado lá reflete quem realmente você é e o que você realmente faz? Uma vez eu fiz essa pergunta para um grupo de estudantes e a resposta deles, na sua maioria, foi não, que eles deram um Google e o que sai lá são informações muitas vezes fragmentadas ou informações que eles gostariam que estivesse lá não estão e não refletia bem. E uma dica que eu dei para eles vocês podem começar a criar essa presença, né, online. Uma forma muito simples é ter perfis em redes sociais, perfis abertos, que você possa começar a, digamos, a estar presente em alguma plataforma. Mas eu diria que, por exemplo, ter um site pessoal, um site seu, é algo essencial, assim, porque funcionam como um agregador desses conteúdos. Quando a gente dá um Google, eles estão em vários lugares diferentes. E é um ótimo agregador porque você pode customizar, você pode fazer com que aquilo reflita quem você de fato é. Vai ter subpáginas onde você pode expor o seu trabalho, e aqui o meu foco vai ser muito em cientistas, né? Obviamente. Então, ali você pode botar os seus papers, o que você faz fora da academia, trabalho voluntário, isso é algo, digamos, interessante, funciona como um ótimo cartão de visitas, que vai dizer realmente quem você é. E no que diz respeito a, digamos... e só para voltar, esse site vocês podem fazer eles gratuitamente, por exemplo, usando o GitHub Pages, que te dá essa possibilidade de fazer sites bem únicos, assim, seu mesmo, com a sua cara, e é gratuito. Então, eu super recomendo. Uma outra possibilidade, talvez, também seria usar o WordPress, que é mais simples, é mais fácil para quem não tem tanta experiência com, digamos, linhas de comando numa tela preta. Então, essas duas, digamos, plataformas, elas são ótimas caso vocês queiram criar um site pessoal. Isso vai começar a te ajudar a ter uma presença online. Quando você der um Google, conteúdos daquele site eventualmente vão aparecer ali. E o seu nome vai começar a ser indexado no Google. Então, nome e profissão, digamos assim, vai começar a ser associado, digamos. Com relação ao segundo tópico que eu tinha mencionado, que é como criar uma rede, como expandir, né, a sua rede de contatos. Então, montar um perfil pessoal ou perfis pessoais em diferentes redes sociais é ótimo. Eu tenho, por exemplo, Twitter, LinkedIn está um pouco abandonado, mas existe, e quando eu dou um Google, aparece, pelo menos, já serve como algum recurso, né, para obter informações sobre mim. Mas eu uso muito mais o Twitter. E eu uso o Twitter de maneira profissional. Raramente vocês vão ver ali informações pessoais minhas. De vez em quando eu posso até fazer algo mais pessoal, mas é raridade. Eu uso mais de forma, digamos, profissional. Eu vejo que tem muita gente, tem muitas pessoas no Brasil que utilizam por diversão, o que é legítimo também. Mas eu uso apenas profissionalmente. Então, uma dica que eu daria nesse sentido é, se você tem um perfil no Twitter, garanta que aquele perfil diga quem você é. Então, você tem que se identificar. A primeira forma é o nome de usuário. Se você está nomeado lá como guerreiro das trevas ou como feiticeira mágica, isso não vai ajudar muito a que as pessoas saibam de quem você é. Então, garanta que lá você seja Anderson Brito, Maria de Fátima, enfim. Você tem que ter um nome, digamos, profissional lá. E na sua bio, já naquela primeira página, é interessante que ali já conste sua área de atuação, os seus temas científicos de interesse, filiações, onde você trabalha atualmente, onde você faz pesquisa, você estuda onde. É interessante que você tenha isso lá, se puder taguear usando @, não sei, USP,
enfim, é algo interessante, isso dá uma certa credibilidade. Então, usem aqueles caracteres limitados ali para identificar vocês de uma forma adequada. E, muito importante, incluir o link para esse site que, eventualmente, vocês vão desenvolver, porque ali aquilo é uma porta, né, aberta para que as pessoas que querem saber mais sobre você vão ler aquela bio, vão entender o que você faz, quem você é, mas aquele link para o seu site pessoal, aquilo vai expandir muito os seus horizontes, porque é muito interessante quando eu vejo que jornalistas entram em contato comigo, eles muitas vezes não perguntam como que eu gostaria de ser apresentado, mas durante a entrevista eles já estão me apresentando com informações que eu não dei, porque eles já encontraram essas informações no site. Então, ter isso tudo ali agregado é extremamente útil. Uma outra forma como a gente pode usar as redes sociais para expandir a nossa rede de contatos, então, inicialmente eu falei, apresente-se, né? Garanta que as pessoas saibam quem você é. Uma outra forma também é começar a seguir perfis, né? Estou falando de Twitter especificamente, e em alguns minutos vocês vão ter muito mais, né, informações vindo da Natália, mas, de uma forma geral, sigam pessoas, sigam instituições das suas áreas de interesse e deem uma vasculhada em hashtags que são ligadas à sua área de formação. Por exemplo, eu atuo na área de bioinformática. Então, se eu for lá na hashtag bioinformatics ou bioinformática, em português mesmo, eu posso começar a ter acesso a pessoas da área que eu possa vir a seguir. E essas pessoas, uma vez que elas entram no seu perfil e na sua bio vai estar lá escrito de maneira clara quem você é e o que você faz, eventualmente essas pessoas podem passar a segui-las, né, também, não só pesquisadores, como jornalistas, por exemplo. E uma outra forma de expandir as suas redes é interagindo. Então, interaja com as pessoas que você está ali mantendo esse vínculo, né? Esse vínculo virtual. Faça perguntas, responda perguntas, né? Também. E é muito comum, eu ouço isso bastante, tem muita gente que tem receio de usar as redes sociais com medo de ataques. Isso é um receio comum. Mas, assim, uma dica que eu dou é ignore perfis que são disruptivos, que estão ali apenas para te, digamos, para te intimidar. Basicamente, eu tenho tolerância zero com qualquer abordagem que seja ofensiva. Eu simplesmente bloqueio. E eu não dou engajamento para perfis falsos que entram ali só para, digamos, incitar um certo conflito. Eu simplesmente ignoro, eu gasto o meu tempo com quem merece o meu tempo, basicamente. E, por fim, esse é o último tópico, seriam dicas com relação à produção de conteúdo. Então, nesse momento, digamos, vocês têm um perfil que identifica quem vocês são e agora vocês estão seguindo pessoas. É interessante que vocês também contribuam com um conteúdo. Então, poste, compartilhe conteúdos que você julgue que seja pertinente à sua audiência, e faça isso de maneira constante, mantenha-se sempre ativa ali naquelas redes e sempre compartilhando conteúdo relevante. E se for um conteúdo único, que só existe no seu perfil, melhor ainda. Por exemplo, se você leu algo interessante, se você leu um artigo, faça um resumo sobre a forma de um fio com vários tweets, e isso é uma forma ótima de atrair, né, mais, digamos, seguidores. E, com o tempo, a gente começa a desenvolver um certo faro jornalístico também. Não é algo que eu tenho desenvolvido, não é minha área de formação, mas, ultimamente, eu tenho sempre me perguntado, né, o que as pessoas querem saber. E, com base nisso, muitas vezes eu dedico algum tempo fazendo um fio, dado o fato das pessoas estarem sempre me perguntando a mesma coisa. Então, eu vou ali e faço um grande resumo que já responde a essas perguntas. E se você puder fazer isso sempre de uma maneira que exponha o seu estilo pessoal, se você tem um senso de humor interessante, você pode usar isso também para meio que deixar a sua marca. E isso acaba te situando como uma referência na sua área também. E
Se, eventualmente, em função de toda essa sua exposição nas redes, vocês forem convidados a dar a sua palavra com relação a algum tema que você tem postado, porque é da sua área de domínio, você, uma vez aceitando, garanta que você busque as últimas informações disponíveis sobre aquele tema científico, de forma que você vá com as informações mais atualizadas, né? E uma dica que eu dou, é uma coisa que eu faço, eu busco só tratar de temas que eu, de fato, domino. Então, muitas vezes eu sou convidado para falar sobre vacinação. É um tema que eu posso falar, mas muitas vezes eu prefiro transferir esse convite para alguns colegas que atuam na área de vacinas. Eles são pessoas da área, eles vão saber informar da melhor forma possível. E com uma garantia, eu sei que uma vez que muito provavelmente esses convites eles vão retornar a mim, porque eles também vão ser convidados para falar sobre algo que não é do domínio deles, mas é do meu domínio. Muitas vezes eu fiz isso e recebi convites, né, de volta. Então isso é algo que eu julgo interessante, né, a ser feito para garantir que você está realmente falando dentro da área que você domina. Então, gente, de uma forma geral, seria isso, né? Eu dei aqui dicas sobre como criar a sua presença online, como expandir as suas redes de contatos e, finalmente, como produzir conteúdos, né? Espero que tenha sido útil para vocês. Obrigado mesmo. Obrigada, Anderson. Então, agora eu queria então passar a palavra para a Meg. A Meg Rodrigues é jornalista de ciência e de meio ambiente. Ela vai falar um pouquinho, então, sobre essa parte da imprensa, né? O relacionamento com a imprensa, como funciona, como melhorar. Bem-vinda e obrigada pela participação. Obrigada, Jade. Primeiro, né, quero agradecer o convite de vocês. Estou muito feliz de estar aqui nessa mesa tão bacana, né, com gente tão legal. Eu só conheci a Luísa Caires já de antes, né, na minha prática de jornalismo científico. Admiro muito o trabalho dela e tenho muito prazer de conhecer vocês todos. E, bom, eu sou jornalista, freelancer, né, fiz mestrado em divulgação científica em 2015 e trabalho como repórter de ciência e ambiente, escrevendo para veículos aqui do Brasil e principalmente veículos estrangeiros, assim, que querem, né, saber o que acontece nesse cenário conturbado nosso de política científica, política ambiental. E, bom, quando a Jade me convidou, eu comecei a pensar na minha experiência, né, como jornalista, das dificuldades que às vezes a gente tem para achar fontes que não sejam aquela pessoa branca, sabe? Ainda mais na ciência, né? A gente sabe, né? Como o Felipe estava falando no início, você não tem tantos cientistas negros, pardos, pretos, ou cientistas mulheres também, menos ainda, né? Mulheres pretas, pardas, fazendo ciência. Enfim, por todas essas razões históricas e sociais que a gente já sabe, e na hora de a gente procurar uma fonte diversa, fica difícil. E normalmente a gente está pressionado com tempo, né? Então fica mais difícil ainda. Então, se eu estou trabalhando numa pauta, sei lá, com uma deadline muito apertada, dificilmente eu vou encontrar fontes tão diversas quanto eu gostaria, porque realmente isso demanda uma busca, uma procura, daí você vai em colegas, você busca bases de, enfim, planilhas que estão espalhadas. Então, assim, uma coisa que eu percebi, assim, é que existem muitas listas, muitas tentativas de juntar, né, banco de fontes de pessoas LGBT, negras, indígenas, enfim, pessoas que fujam, né, do padrão branco, homem e tal. Só que esses bancos de fontes estão, primeiro, né, eles estão super pulverizados, tá? Um em cada lugar, e outra coisa que não são muito
óbvios, assim, de achar. E para a gente, que é jornalista, o bom é você ter o negócio ali na mão, porque você está com pressa, você está apurando a matéria, você não tem, né, tanto tempo. Então, uma primeira coisa que eu diria, assim, seria de juntar esses bancos de fontes, sabe? Então, por exemplo, estava conversando com os colegas esses dias, que eu fui fazer uma pesquisa nada científica com uns colegas no WhatsApp, tanto do pessoal do jornalismo quanto da Rede Brasileira de Jornalistas de Ciência, de que eu faço parte, né? Sou vice-presidente. E aí perguntei para o pessoal, falei, gente, e aí, vocês se preocupam com isso, com diversidade? Como é que é? É difícil vocês acharem? Onde vocês buscam fontes diversas? E aí, pessoal, tem essa lista aqui, tem aquela lista acolá. Então, por exemplo, tem o banco de fontes Entreviste um Negro, que tem alguns perfis interessantes. O pessoal do A Ciência Explica também tem um início assim, de um banco de fontes de pessoas negras, trans, enfim, mulheres. Tem aquele Mulheres Também Sabem, que é mais para a questão de gênero do que para a questão de raça. E, normalmente, quer dizer, eu já nem uso mais, porque é difícil de achar, mas tem a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, e isso eu deixaria de dica para vocês da Liga de Ciência Preta, porque, assim, eles têm várias áreas, né? Então, tem urbanismo e arquitetura, tem estudos africanos e tem ciências e tecnologias, que é a área que, para mim, particularmente, interessa mais. Aí, quando você vai olhar lá, você entra na área de ciências e tecnologias, você vai ver a lista de pesquisadores que fazem parte na BPN, é um PDF branco, um documento de Word com uma lista gigantesca de nomes e não tem nenhuma indicação de onde que aquela pessoa é, de qual instituição, de qual área. Então, eu não sei se aquela pessoa que está ali é engenheira, se ela é física, se ela é bióloga, se ela é médica. Zero dica. Então, eu acho que a primeira dica, a primeira sugestão seria: dá para começar por onde já tem, sabe? Então, pega aquela lista da BPN ali, do pessoal da Ciência e Tecnologias, e faz uma grande planilha, grande, assim, com nome, e-mail, link para o Lattes. Tudo bem que a gente não sabe quando vai voltar o Lattes, mas, enfim, o link para o Lattes. Quais são as grandes áreas, as áreas específicas, sabe? Para a gente ter uma noção, assim, se a pessoa é preta, se ela é parda, se ela é LGBT, enfim, se bem que como está na BPN, né? Então, imagino que a maioria seja preta, negra ou parda, né? Mas, enfim, é a minha primeira dica, assim, acho que não precisa inventar a roda de novo, acho que dá para pegar dessas informações, dessas listas, dessas tentativas que já existem e colocar isso de uma forma sistematizada e visível, que facilite para a gente que é jornalista, sabe? Meu sonho seria ter uma lista dessas com o pessoal da BPN, por exemplo, com todos, sabe, com as informações todas mastigadinhas ali, para eu chegar um dia com pressa e falar assim, nossa, preciso de uma química negra para poder falar, eu preciso de uma médica dermatologista preta, sabe? E eu achar, e ter isso na mão. Então, isso ajudaria muito, porque às vezes também, a gente que é jornalista, não é que a gente não quer, sabe, colocar os pretos e os negros nas nossas matérias, é porque simplesmente é difícil de achar, porque não é uma coisa que você joga no Lattes e se acha fácil. Você pode achar, sei lá, biólogos especialistas numa área X, mas não tem como saber se a pessoa é preta. E a maioria das pessoas que você vai achar é branca, porque, né, a gente sabe que estão em maior número. Então, isso ajudaria bastante, assim. E conversando com os meus colegas desse grupo de jornalistas, eles falam, sabe, olha, eu me preocupo com isso, eu vou atrás, mas a gente concorda que não é normalmente fácil. Uma outra dica que eu daria, e aproveitando, né, que o Serra Pilheira tem participação aqui nesse evento, seria: você é um cientista, você é um pesquisador preto que, sei lá, sabe muito sobre
bioinformática, por exemplo, igual o Anderson. Se o Anderson tem uma coluna num jornal, ou tem uma coluna numa revista, num blog que tenha grande visibilidade, um site de notícias, conversa com ele e propõe uma pauta juntos. Vocês podem escrever juntos com gente que já tem visibilidade. Então, por exemplo, tem aquele blog Ciência Fundamental do Serra Pilheira na Folha, que é excelente, e que não são só grantees do Serra Pilheira que escrevem, eu já vi pesquisadores ali que não são bolsistas do Serra Pilheira. Então, acho que não custa nada você pegar uma pessoa daquelas e falar assim, olha, tô querendo, vamos escrever sobre tal coisa? Não precisa nem ser questão de raça, sabe? Pode ser alguma outra ideia que você acha interessante, mas sugere, escreve com a pessoa. E aí depois divulgue nas suas redes sociais. Isso vai ser bom para você também, porque, por exemplo, quando Serra Pilheira for twittar aquilo, provavelmente eles vão te marcar na publicação, sabe? Então, isso é uma coisa legal. Uma outra coisa também, bom, tem isso, né, de você não falar só de questão de raça, que eu acho importante, e essas coisas funcionam, sabe? De, por exemplo, você pegar alguém que tem uma coluna e escrever junto. Tem uma... Eu agora esqueci o nome da pesquisadora, mas é uma geógrafa negra que é bolsista do Serra Pilheira e que eu só conheci quando ela escreveu no blog, lá no Ciência Fundamental, e aí eu falei, olha só que interessante, aí depois eu vi que ela teve uma participação num documentário do Gênero e Número, então essas coisas, aí a sua presença vai se espalhando também, sabe? Então, isso é importante. Inclusive, chamadas também de programas de financiamento à ciência, de financiamento à divulgação científica também, pode ser uma forma. Então, tem, enfim, bolsas, não só do Serra Pilheira, mas de outras instituições também internacionais que falam de divulgação científica. Isso também é legal, você ter um projeto, sabe? Ou se você não quiser, né? Enfim, ter uma presença nas redes sociais mesmo, como o Anderson sugeriu. E eu também... deixa eu ver aqui, tem várias ideias aqui que eu juntei. E também tem uma outra sugestão, que são as hashtags. Então, como o Anderson falou, né, que eu me interesso sobre um tema tal, então eu vou buscar aquela hashtag sobre aquele assunto. Eu reparo muito que nos países de língua inglesa tem uma hashtag que é muito boa para achar cientistas pretos, que é Black in STEM. E aí eu fiquei me perguntando se não tinha uma hashtag dessas em português. E aí eu fui procurar por ciência preta, por exemplo, no Twitter. E achei pouquíssima coisa. Tinha uma ornitóloga que, enfim, que tweetou algumas coisas e tal. Mas eu acho que, por exemplo, essa hashtag poderia ser muito mais presente no Twitter como um marcador, assim, sabe? Do tipo, se eu sou uma pesquisadora preta, acabei de publicar um paper, poxa, eu vou lá, posto aquilo no meu Twitter, no meu Facebook e tal, e coloco a hashtag. Uma hashtag fácil, tipo, ciência preta mesmo, vamos colocar. Que seja fácil de a gente, que é da mídia, né, da imprensa, ir lá e procurar, do tipo, quem são os cientistas negros aqui do Brasil no Twitter, por exemplo? Você cria uma hashtag dessas. E isso funciona porque eu já vi muito do pessoal da astronomia, por exemplo. Eles criaram um movimento, Astromini BR, por exemplo, que todo mundo que faz um fio falando sobre qualquer coisa de astronomia vai lá e coloca aquela hashtag. E aquilo bomba, sabe? É uma coisa assim que... E tem muita interação, tem, sabe, muita resposta, muito ir e vir, assim. Então, eu acho que talvez para divulgar, né, a ciência preta podia ter uma hashtag dessas também. Talvez a Liga, né? Enfim, uma coisa para vocês pensarem.
por último, né, realmente criar esses grupos, como a Liga de Ciência Preta, é uma iniciativa muito legal. Se vocês conseguem agregar todo mundo, né, que está espalhado aí nessas listas, nessas listas de fontes, enfim, se vocês conseguem agregar o pessoal num lugar visível, com bastante presença nas redes sociais, e que seja fácil de a gente, como jornalista, acessar, então eu tenho certeza de que a presença de cientistas pretos vai aumentar muito assim na mídia, porque geralmente os jornalistas têm essa preocupação, assim, bastante gente que eu conheço, pelo menos, né? Não posso falar por todo mundo, mas muita gente que eu conheço tem essa preocupação. E se isso estiver na mão, assim, nossa, vai ajudar muito, muito mesmo. E era isso. Obrigada, gente. Depois a gente conversa mais. Obrigada, Meg. Obrigada. Então, agora a gente vai passar a palavra para a Natália. A Natália Neres, ela é coordenadora de políticas públicas do Twitter Brasil, né? E vai compartilhar um pouquinho de dicas e opiniões aí de como aumentar a visibilidade, obviamente, no Twitter. Obrigada, Natália, pela presença. Boa noite, gente. Primeiramente, dizer que é um prazer muito grande estar aqui, agradeço demais o convite, parabenizo muito a organização da Liga de Ciência Preta Brasileira e também o Núcleo de Jornalismo. Essa é uma satisfação até pessoal também, né? Enquanto alguém que também faz pesquisas, também vem do campo da ciência, ver esse movimento crescer, né? Ver essas articulações sendo realizadas, assim, é realmente muito gratificante. Bom, eu falo desse lugar, né, de alguém que está agora na área de políticas públicas do Twitter. Na verdade, essa área, né, se chama Políticas Públicas, Governo e Filantropia, e uma das nossas preocupações, de fato, é fazer, né, com que tanto atores governamentais quanto atores não governamentais melhorem sua voz, né, ou amplifiquem sua voz dentro da plataforma. E considerando as discussões que a gente está fazendo aqui, eu acho que eu queria compartilhar um pouco nesse sentido, né? E eu pensei também em 3 momentos, né? No primeiro momento de pensar por que Twitter, né? E que diferença que tem de outras redes sociais, e por que eu considero importante, né? A gente pensar, enquanto cientistas mesmo, o quanto essa plataforma pode ser relevante para esse movimento que começa agora, né, e que faz parte de outros tantos movimentos de visibilidade. No segundo momento, eu queria dar algumas dicas, né, de melhores práticas que a gente tem observado nessa interação mesmo, né, com atores não governamentais, com cientistas também, né, pensando um pouco nos objetivos que vocês têm. Eu acho que Anderson já me ajudou muito, né, durante a fala dele, no sentido de trazer algumas dicas, mesmo de um uso pessoal, que ele faz muito bem, né, em algumas coisas eu quero reiterar do que ele já disse. A Meg também, né, trouxe algo da hashtag que eu queria pontuar, que eu acho que é uma ideia excelente, que a gente pode desenvolver melhor e conversar no debate. E no último momento, porque eu sei que é algo muito importante para nós, né, que o Anderson também tocou um pouco, que é a segurança, né? Não vou falar extensamente sobre isso, vou gastar 2 minutinhos sobre isso, mas é que é relevante, né? A gente sabe que quanto pessoas negras, né, falar sobre qualquer assunto, mesmo que nem seja sobre questões raciais, há uma sujeição, né, algum risco, né, em relação a ataques, enfim, eu queria falar quais são as regras do Twitter bem rapidamente. Eu tenho uma apresentaçãozinha para mostrar, né, porque alguns tweets eu queria realmente mostrar para vocês, então eu vou compartilhar minha tela e vou deixar de vê-los, né, então peço que vocês me avisem se vocês estão vendo o que eu vou compartilhar por aqui. A gente está vendo. Está vendo seu desktop. Aí, tá. E agora vocês veem a apresentação? Bem? Sim. Uhum.
Bom, acho que começar, né, dizendo que eu percebo, né, um potencial, uma importância relevante, né, para cientistas estarem na plataforma, porque o Twitter é uma plataforma de conectividade, né? É bastante diferente das outras plataformas o nível de relação que a gente tem com as pessoas no Twitter, né? Então, as pessoas estão no Twitter porque elas se interessam, elas estão conectadas por interesses, né? A gente está nas outras plataformas conectadas a pessoas que a gente conhece, né? Pessoas do nosso convívio, trocando informações que muitas vezes são mais pessoais, né? Então, é como se nas outras plataformas a gente dissesse, né? Olhe para mim, e no Twitter a gente dissesse, olhe para isso, né? Que está acontecendo, ou para um interesse muito específico. E é um lugar, né, onde de fato as pessoas estão conversando sobre o que está acontecendo nesse momento, né? Então, é uma plataforma de tempo real. Então, de conexão de interesses e de tempo real, né? Acho que isso são duas características importantes, que é importante ter em mente também para pensar quais são as melhores práticas e como se portar, né, nesse lugar, ou como se tornar visível nesse lugar. Uma outra característica, né, que eu acho que favorece muito esse trabalho que está tentando se pensar e construir coletivamente, é de que é um lugar onde se pode se falar com as referências, né, e com lideranças de modo muito direto. Né? Então, há uma referência no seu campo e ele está no Twitter, você dá um RT e comentar ou mandar uma mensagem direta, você está falando com essa pessoa, né, de uma forma muito facilitada, muito mais direta, né, muito mais rápida que um e-mail ou qualquer outro meio de comunicação. E a Meg nos deu, né, essa pista, e o Anderson também, de como muitas vezes para se tornar fonte, né, isso é muito fundamental, né, tem uma conexão direta e rápida, né, em relação a uma pessoa, a algum tema, né. E é também, né, esse lugar onde pesquisadores e cientistas podem se conectar diretamente a uma comunidade mais extensa. Podem se conectar, né, a outros pesquisadores e cientistas, referências na área, mas, enfim, fazer, né, com que os seus temas, né, eles se espraiem, né, para pessoas comuns ou pessoas interessadas de uma forma geral. A gente tem visto isso muito, né, nesse momento de pandemia, o quanto, principalmente, os cientistas da área de biológica se tornaram fontes muito relevantes, né, para a gente pensar as saídas e as alternativas para esse momento que a gente está, né, enquanto eles estavam ali, né, quase numa coisa dentro da academia, né, bastante insulados em relação ao próprio relato do Anderson mostra, né, como esse contexto fez cada cientista olhar para si e pensar como que eu faço para comunicar isso da forma mais simples possível e que beneficie, né, esse debate público que está sendo feito. Então, esse é um lugar, né, uma plataforma onde isso está acontecendo de uma forma muito intensa, né, o debate público ele está acontecendo cada vez mais no Twitter sobre diferentes temas e agora. Isso faz, então, né, com que essas características, né, de agilidade, de temas que estão acontecendo no momento, de conectividade por interesse das pessoas, os perfis das pessoas que estão por ali, também favorecem, né, com que muitos assuntos locais, né, com muitos assuntos muito específicos, eles possam ganhar uma projeção global, né, e a gente tem muitos exemplos sobre isso, poderia citar inúmeros casos aqui, mas eu acho que até para a questão racial mesmo, a gente pode pensar como o hashtag Black Lives Matter, né, faz com que uma violência policial ali num lugar muito restrito se torne um grande movimento, né, e torne essa articulação antirracista conhecida no mundo, né, e mesmo a sua adaptação, né, por exemplo, a hashtag Vidas Negras Importam, traz, né, um volume de conversa sobre questões raciais, por exemplo, no contexto brasileiro, bastante expressivo, né. E essa possibilidade também, né, do uso, por exemplo, de hashtags subverter, né, determinados discursos, informar melhor, né, então há muitos exemplos também sobre isso, e aqui para essa conversa que a gente está discutindo, né, também lateralmente a questão racial, é esse exemplo, né, de quando uma situação racista, né, como essa frase coisa de preto, é subvertida ali na forma de hashtag e passa a ser usada para visibilizar personalidades negras em diversas áreas de modo relevante, né, na música, na literatura, enfim. Tudo isso para dizer, é potencialmente
muito relevante, né, por essas conexões, por essas pessoas que estão, pela possibilidade de espraiar, né, discursos de uma forma mais generalizada, né? Então, acho que é bastante interessante pensar que o uso de outras plataformas vai servir a alguns outros interesses, mas no caso da ciência, me parece bastante importante, né, esse uso. Mas como usar, né, da melhor forma, considerando todas essas possibilidades, né? Acho que uma primeira coisa que eu diria é que é preciso entender, né, porque tem muitas, está muito aberto, né, todas essas possibilidades, você entender exatamente o que você quer atingir, né, dentro do Twitter, e aí você não precisa exatamente ser alguém da comunicação muito especialista e contratar uma empresa de mídia para te ajudar, mas, na verdade, você precisa ter muito claro qual é seu objetivo, né, isso pode ser feito, assim, em duas linhas, né, eu quero difundir os resultados desse projeto, dessa pesquisa específica. Eu quero pautar a imprensa sobre isso, né? Eu quero que os resultados da minha pesquisa ajudem a fomentar uma conversa sobre pauta legislativa, sobre um projeto de lei específico. Ou eu quero que os resultados da minha pesquisa chamem as pessoas para uma determinada ação, né? A gente pode pensar num contexto de pandemia. Eu quero que as pessoas estejam convencidas de que é importante usar máscara, né? Então, enfim, tudo que você está trabalhando, né, no seu campo de pesquisa, ele pode ter alguma implicação prática, né, alguma implicação para o mundo, mas você precisa definir, né, o que você quer com isso. E claro que pode ser mais do que um, mas entender o que você quer em relação a um determinado projeto, a um determinado momento, te ajuda a pensar, né, para que público-alvo você está falando, o que você deseja alcançar exatamente. Então, esse é um primeiro passo importante. E aí, tá, né, eu defini qual que é o meu objetivo, eu já entendi que a plataforma é relevante para cientistas por todos os motivos, né, que tem a ver com ser um momento, por ser instantâneo, por ser uma plataforma de conversa. E aí, o que é importante, então, né, para você estar ali, porque ela não é tão intuitiva também quanto as outras, né? É muito fundamental, e isso o Anderson já adiantou um pouco, que você monitore, né, que você entenda como as pessoas estão falando sobre o seu tema ali, né, porque é uma plataforma de conversa, então você precisa chegar e entender como essa conversa, ela tem sido feita, né, e a gente tem algumas ferramentas que podem ajudar nesse sentido, né, então a primeira e mais elementar é a ferramenta de busca, né, no Explorar, e a gente tem alguns critérios, né, algumas formas de acessar como as pessoas estão conversando sobre determinado tema, né? Então, por exemplo, eu quero entender como as pessoas estão falando sobre, deixa eu pensar, algum tema específico, né? Sobre racismo agora, por exemplo. O que vai aparecer para mim na busca simples, né? Eu posso ver o que as pessoas estão falando, né? A partir de um critério do que está em destaque, né? E aqui a gente vai colocar principalmente tweets que estão usando essa palavra, que são contas verificadas ou que são veículos de mídia, né? Então são informações que são confiáveis, né? Em certa medida. A gente tem como ver também quem falou sobre racismo agora, nesse minuto, né? E aí nessa próxima aba a gente tem a busca por mais recentes, então vai aparecer em ordem cronológica reversa quem usou essa palavra agora, nesse momento, né, e assim por diante, mas também pessoas que falam sobre esse tema, né, pessoas que estão dedicadas a esse tema, e aí a dica que o Anderson deu, ela é muito relevante mesmo, no sentido de você fazer com que a sua mini-bio te torne alguém encontrável em relação a um determinado tema, né, então isso é muito importante porque é exatamente ali que você vai aparecer, né, para pessoas. Então, a ferramenta de busca é muito relevante para você entender o que está acontecendo, né, ou como a conversa está se dando a partir desses critérios, né, a partir desses parâmetros. Mas há também, né, a possibilidade de busca avançada, né, e a busca avançada, ela permite várias outras variáveis, né, que você pode incluir na sua busca. Então, por exemplo, hashtags,
excluir palavras ou incluir palavras, colocar todas as palavras, enfim. Isso vai fazendo com que ela fique um pouco mais refinada, né? E você encontre isso, se você quer no seu idioma, se você quer em outro idioma, se você quer de qualquer pessoa, de pessoas que você segue. Isso também é muito, muito importante para o monitoramento dos assuntos, né? E dos temas e para entender um pouco melhor como essa conversa está se dando. Além disso, né, o Anderson já disse também, né, essa chegada no Twitter, ela é muito importante, essa busca, né, sobre como, mas também as pessoas, as instituições, os especialistas de credibilidade, e o mais interessante, né, da plataforma, talvez uma das maiores riquezas da plataforma é exatamente essa, você não está conectado às pessoas, né, seguindo pessoas exatamente com as mesmas opiniões que a sua, né, ou do mesmo campo que você, há opiniões distintas, há outros modos de pesquisar, outros modos de fazer, e pode ser muito relevante estar em contato com essas opiniões, inclusive para a construção do conhecimento, isso em âmbito nacional ou mesmo pensando em cientistas e instituições fora do país, né, que também tem uma presença bastante considerável e um uso de Twitter bastante efetivo, né, como a Maggie já colocou. Além disso, as listas, né, a lista pode ser uma ferramenta bem interessante também, né, porque ela é como uma timeline personalizada, né, então você, por exemplo, faz uma lista de, aqui, né, tem alguns exemplos nessa minha tela, né, de expert em coronavírus, né, então ali vai aparecer toda a comunidade científica que discute esse tema. Você olha, você não perde nada em relação àquilo, né? E ali só tem essas pessoas. Ou então, para acompanhar a pauta legislativa, acompanhar uma lista da Câmara dos Deputados. Ali na sua timeline só vai aparecer os parlamentares, né? Então, essas listas já existem muitas listas no Twitter e você pode encontrá-las nos perfis de algumas pessoas, né? Mas você também pode criar suas listas próprias, né? Então, a Liga mesmo pode criar uma lista específica, né? Com todas as pessoas que fazem parte, ou que são parceiros, as instituições parceiras, enfim. Isso faz também com que você não perca, né? O que essas pessoas estão falando na plataforma. Além disso, também, né? Uma outra forma de monitorar é ativar, né, as notificações de contas de algumas contas que você não quer perder absolutamente nada do que essa conta tuita, né? Então, tem que ser de uma conta que você segue, né? Mas você sempre vai receber qualquer tweet que essa conta tweetar, vai aparecer para você na sua timeline, né? Você pode salvar também tweets para ler depois, considerando, né, o volume de informação que a gente acessa no Twitter o tempo todo. Mas trago essas informações, né, de monitorar, converso essas ferramentas, que, claro, estou passando super rápido, quem já usa, de repente, o convite é para explorar um pouco melhor, quem não usa ainda é para chegar e já começar a verificar isso, porque ela é importante para você criar, né, e aí a sua presença no Twitter, ela é muito importante a partir disso, né, de você estar em contato, né, mais uma vez o Anderson estava certo, é uma plataforma de conversa, você precisa estar ali em diálogo o tempo todo, né, e aí algo importante é o seu próprio perfil, né, que é a sua carta de apresentação, então, ter foto de capa, ter uma foto de perfil, ter uma mini bio que te torne encontrável, como a gente disse antes, né, um website também que leve, eventualmente, para o seu grupo de pesquisa ou para o seu trabalho de uma forma geral, pode ser muito bom. Uma outra coisa que muitos cientistas fazem, né, os cientistas negros têm feito muito também, é deixar um tweet fixado, né, então, nesse tweet fixado, se apresentar, falar, olha, meu nome é fulana, eu estudo tal área, eu tenho alguma produção sobre isso, segue o fio, né, e aí no fio, essa pessoa vai colocando toda a sua participação em mídia, sua própria tese, sua própria dissertação, enfim. Essa é uma prática muito interessante também, que eu acho que, ouvindo a Meg, né, facilita muito a vida dos jornalistas, em certo sentido, e é um jeito bom de se colocar na plataforma, né? A Meg comentou sobre o uso de hashtag, realmente está muito esparsa, né, mas teve um momento, há um ano atrás, em que cientistas negros usaram muito essas duas hashtags que a Thaís usa aqui, né?
Eu Pareço Cientista ou Cientistas Negras, né, que unificava um pouco essa ideia de que não é só um homem branco, né, num laboratório que é o cientista, há uma variedade muito grande. Então, principalmente pesquisadores negros e indígenas passaram a usar, talvez seja uma alternativa a recuperar, né, esse movimento, pensar um pouco nessa hashtag também. A gente pode conversar melhor sobre isso no debate. E aí, algo que é fundamental, então, né, que eu estou tentando forçar o tempo todo na minha fala é esse, né, de que o importante é você falar com o seu público e não para ele, né? A gente sabe que cientistas, né, nós temos uma produção, nós escrevemos muito, falamos em vários lugares, mas se você usar o seu tweet como um repositório, né, da sua produção, uma newsletter, alguma coisa assim, vai ser muito difícil você conversar com as pessoas e que as pessoas se engajem com você, né? O ideal é que você realmente coloque a sua produção num contexto maior de conversas que estão acontecendo ali, né? Então, mais do que uma produção muito sofisticada, né? Isso não é o que garante sucesso no Twitter, né? Em geral, o que garante sucesso no Twitter é exatamente isso, né? Autenticidade e simplicidade na forma de comunicar, né? E o momento certo também, a conexão com o assunto do momento, então entender o que está no Trending Topics ou que as pessoas estão falando na busca é muito importante, né? Enfim, também tem alguns bons exemplos disso, mas trouxe esse, né, de modo específico, porque a gente está falando de cientistas, no ano passado, né, quando havia ainda muita desconfiança, muito desconhecimento em relação à vacina e tudo mais, esse cientista aqui, né, o que ele fez? Ele tentou esclarecer, tentou falar um pouco sobre que não, né, que na verdade, como que as vacinas funcionam, né? O que ele fez? Ele fez um vídeo curto, de 2 minutos, com um quadro branco, uma lousa explicando como isso funcionava de uma forma muito autêntica, né? Era ele, é assim que ele costuma fazer. E a gente pode ver aqui nesse exemplo, né, o alcance que isso teve, né, a quantidade de retweets, constação, a quantidade de tweets e a quantidade de likes aqui é muito alta, né? Tudo isso porque ele pegou uma lousa e começou a explicar o funcionamento de algo que é muito difícil para nós que não somos do campo, né? Então, esse é um jeito, né, bom de comunicar. Mas, de fato, a grande questão do Twitter é a tentativa, né? Acho que cada um vai tentar saber qual é seu tom, né? Qual que é a sua voz e como falar. Esse usou a lousa, talvez você tenha um outro jeito, mas o mais importante, né, dentro da plataforma é isso mesmo, a brevidade, né? A conexão entre o que é a sua mídia, seja um vídeo, seja uma foto, seja lá o que for, e o seu texto, né? O foco na sua mensagem, né, o que realmente você quer falar, e o mais simples possível, servindo a um propósito muito específico, lembrando daquilo que eu falei antes, né, de ter um plano, de ter um objetivo muito claro, e essa incorporação de hashtag, né, que a gente tem conversado aqui, tem visto que é muito importante para chamar a atenção de alguma conversa, unificar as conversas em relação a algum tema, né. Mostrar a autenticidade, né? Acho que isso, a simplicidade é muito importante, a brevidade é muito importante, mas tuitar como uma pessoa é muito importante também, né? Então, cientistas muitas vezes têm um tom muito sério, né? Tem um jeito. É claro que cada um vai, novamente, né? Eu digo, cada um vai encontrar seu tom, mas aqui eu trago 2 exemplos, né? De cientistas que usam o Twitter de uma forma muito interessante, que é o Winnie Bueno e o Thiago Amparo, né? A Winnie tem projetos muito, muito sérios, ela discute questões muito sérias relativas à raça e gênero, mas, por exemplo, ontem ela tweetou como tinha sido difícil o dia dela na academia, né? Ou seja, ela trouxe, né, ela traz toda hora questões muito complexas, mas tudo bem mostrar um pouco, né, do seu lado pessoal, né? Isso te torna humano, te torna acessível, de certa forma, né? Aqui, por exemplo, eu trago o Tiago, né, o Tiago Amparo, ele tem essa característica também de trazer assuntos jurídicos, né, do campo jurídico, muito relevantes, mas ele tem se engajado na conversa que está acontecendo numa plataforma que, nesse momento, é Olimpíadas, né, então, ontem, por exemplo, ele tweetou o vídeo, né, de um atleta que ganhou, e aí a gente vê também o alcance disso é muito grande, né, muitas curtidas, muitos retweets com comentário também.
Sei que estou quase esgotando o meu tempo já, mas a questão fundamental aqui é isso, né? Você está na plataforma de uma forma dialogada, né? Conversacional, como ela funciona de fato, né? Então, se engajar e estimular o engajamento dos outros é muito fundamental, né? Dessa forma. Alguém tweetou algo, né? Alguma opinião sobre algo, você tem um contraponto, você retuita aquilo com um comentário, você está conversando, né? Sobre aquilo. Ou no caso da Liga, né, os pesquisadores estão chegando na plataforma, dá boas-vindas e conversando, é um jeito que engaja muito, né? E aqui eu trago um outro exemplo de cientista negro que faz um bom uso de Twitter, que é o Tarcísio, né, o Tarcísio Silva. Ele fez uma thread, por exemplo, indicando, e aí aqui a Meg deve ter adorado, né, essa thread, se ela ainda não viu, que olha, raça e tecnologia não é um assunto novo, tem muita gente que já trabalha sobre isso. Nessa thread eu vou indicar pesquisadores negros e indígenas que estão no campo. E ele tem uma thread, assim, gigante, né, com todas as pessoas, com seus arrobas, com seus campos, enfim. E aqui, mais uma vez, a gente vê que é um tweet com muito alcance e com muitos retweets também, que ele está fazendo também, né, marcando esses outros cientistas, né, ele que tem um perfil muito vocal e muito importante na plataforma, dá visibilidade para outros, né, então acho que isso também é uma prática que se pode pensar para pesquisadores como o Anderson, que são muito vocais, né, como que ele traz, né, junto com o seu perfil, outras pessoas comunicando, marcando, dessa forma como o Tarcísio fez nesse tweet, né, nessa thread. Vídeos, né, aqui eu queria dizer que vídeos, eles engajam bastante, né, eles têm muito mais probabilidade de serem retweetados do que GIFs, por exemplo, do que fotos, as pessoas param para assistir, de fato, conteúdos de vídeo no Twitter, mas isso também, né, de novo, aquela característica de brevidade, então, vídeos muito curtos, legendados, porque as pessoas costumam também usar no celular, né, então ter legenda também garante acessibilidade, é muito importante, uma boa dica, né, de como engajar. De qualquer sorte, é possível também monitorar, né, como que você vai indo em relação a essas tentativas, né, de acerto e erro na plataforma, a partir do analytics.twitter.com, né, então, você pode olhar ali o que engajou, o que funcionou bem, que tweets te trouxeram novos seguidores, né, isso pode ser bastante importante, principalmente para a página da Liga, né. Queria ir caminhando para o final, né, falar de alguns recursos que podem ser úteis também, tanto para a Liga quanto para vocês, pesquisadores, ousarem, né, e tentarem aqui. Também o convite é esse, né, acho que entendendo a importância que a plataforma tem ganhado para esse campo, para o debate público, encorajá-los mesmo a utilizar, né, e utilizar alguns recursos, né, aí alguns que eu citaria, né, para além daquelas ferramentas que eu citei antes, são o recurso, por exemplo, dos espaços, né, eu não sei quantos de vocês já participaram ou conhecem, mas os espaços é a possibilidade de conversas de áudio que acontecem ao vivo, né, e tem sido um recurso bastante utilizado, bastante interessante, porque nesse momento, né, da pandemia, a gente já está cansado de vídeo, eventualmente cansado de lives também, e só usar a voz, né, e também deixa as pessoas mais à vontade para participar. Então, de repente, promover algum debate, alguma conversa muito específica sobre um determinado tema com os cientistas do campo, pode fazer, né, com que essa conversa circule, essa conversa aconteça de uma forma muito fluida dentro da plataforma, né, então, e esse recurso está disponível para todo mundo agora, né, nesse momento. O Moments também acho que pode ser um recurso interessante para cientistas, né? O recurso são páginas que reúnem tweets que podem ser de diversos perfis, contando uma história sobre um determinado assunto, né? A gente tem uma página no Twitter, que é o Twitter Moments Brasil, em que é possível ver alguns exemplos, então acho que eu convidaria nesse primeiro momento vocês a darem uma olhada como isso funciona, né? A gente tem uma equipe de curadoria que faz momentos específicos para grandes eventos, como a gente está vendo agora, Olimpíada, CPI, enfim, mas que pode ser uma boa dica para pensar
histórias, né, informações que vocês queiram contar enquanto cientistas, e qualquer um também pode fazer moments e compartilhá-lo com a sua própria timeline, né, com as pessoas que seguem, enfim. As threads, né, acho que vocês já sabem como funciona, o Twitter é uma plataforma de brevidade, então são 280 caracteres, mas se você quiser contar uma história mais longa, é só elencar um fio no outro, né, na forma de threads. E eu acho que uma dica interessante para cientistas pode ser, por exemplo, uma thread de perguntas e respostas, né, então um cientista vai convidando o outro para falar sobre um determinado assunto, né? E aí na seleção não deixa aberto para qualquer um responder, mas só aquelas pessoas que são marcadas na thread. Isso pode ser muito pedagógico também sobre determinados assuntos, sobre determinados temas. Acho que é um recurso que vale a pena explorar. E aqui, por fim, já estou fechando mesmo, eu não vou me debruçar sobre questões de segurança na plataforma, mas eu só queria dizer que as nossas regras, né, sobre violação de qualquer tipo de conduta, elas estão disponíveis nesse site, né, elas estão focadas nessas 3 grandes áreas, é importante saber, né, e é possível fazer denúncia de qualquer tipo de violação que estejam previstas, né, nas nossas regras, nesse formulário de forma específica, mas a gente também tem buscado, né, comunicar melhor as nossas regras e a forma de funcionamento do Twitter em relação a isso, nessa página, né, no Twitter Seguro, que eu queria convidá-los também a seguir, que é onde a gente tem todas as informações sobre isso, sempre em um tweet, de uma forma muito acessível, né, de forma muito, muito didática. De toda forma, né, eu sei que foi bastante informação por aqui, eu acho que a gente tem muito para discutir, mas qualquer dúvida que vocês tenham, se isso gera, né, um interesse de usar a plataforma de uma outra forma, usar esses recursos que eu disse no final, e tiver alguma dúvida, pode me escrever, né, no politicaspublicas@twitter.com, vai ser um prazer imenso contribuir, né, para que essa conversa de pessoas negras e cientistas negros ocorra na plataforma da melhor maneira possível e da forma mais amplificada possível também. Vou fechando por aqui, então, para a gente Obrigada, Natália. abrir para a nossa conversa. Obrigada a você. Muita informação interessante, importante, eu acho, para a nossa conversa. Então, eu vou chamar o Felipe Brito, que já se apresentou, né, da Liga, e a Luísa Caires, que é jornalista de ciência também, e faz parte do núcleo, é nossa colaboradora, ela assina uma newsletter de ciência, que vão fazer aí a mediação da conversa. Luísa, Oi, gente. por favor. Boa noite. Obrigada pelas apresentações. Talvez tenha alguém aí se perguntando, nossa, mas a gente falou tanto do Twitter, né? Ah, mas eu quero fazer divulgação no Insta, não sei o quê, eu quero fazer... todo lugar é importante, assim, mas eu estou pensando como jornalista. Pensando como jornalista, o Twitter é o lugar para a gente achar fonte. E eu acho que a maioria dos jornalistas que fica de olho em redes sociais acaba olhando o Twitter assim também. Então, não há nenhuma predileção por redes sociais, apesar de não ser a maior rede social, né? É até a rede que é mais fácil a gente encontrar conteúdos, fazer buscas. Instagram, você não acha nada, né? As pessoas estão lá, às vezes, fazendo coisas super legais, mas super difícil de encontrar. Mas, enfim, vamos abrir para as perguntas de vocês agora. Só vou pedir para levantarem a mão, que aí eu e o Felipe vamos controlando aqui. E também, por favor, para tentar ser breve nas perguntas, para a gente aproveitar o que nossos convidados têm para trazer aqui. Gente, eu até brinquei no início aqui na nossa conversa que a gente vai ter que adotar o sistema da CPI dos 15 segundos, tá? Porque se a gente se alongar demais, a gente passa para amanhã. Vamos ver? Cadê as mãozinhas levantadas aí? Tipo cantor de axé, né? Mãozinha levantada, gente. Se não tiver pergunta, eu vou fazer uma pergunta aqui, que enquanto o pessoal ainda não se... Já tem ali, ó, mas manda ver. Tem? Manda ver. Ótimo. Não, já tem, tá ótimo. Depois eu faço. O Sérgio e a Clara. Aí eu acho que Jade vai ter que abrir para o pessoal. Eu acho que eu já percebi. Aí, já Tá está aberto.
Sim, estamos ouvindo. Seja Legal. bem-vindo. Obrigado, pessoal. Obrigado pela participação de todo mundo aí. Em nome do Núcleo, dizer que é uma satisfação ter vocês. A minha pergunta é particularmente para o Anderson. O Anderson, eu comecei a seguir ele no Twitter, bem no começo lá da pandemia, ele tinha poucos seguidores e, enfim, cresceu pra caramba e tal, né? E eu fico pensando, a própria Luísa Caires também cresceu bastante, e a gente viu muitos outros pesquisadores, enfim, ganhando muita notoriedade, cientistas principalmente. Então eu queria saber do Anderson, né, como é que foi essa ascensão que você teve aí no número de seguidores e notoriedade também, a minha cachorra invadindo aqui. Enfim, fala um pouco pra gente como é que foi esse crescimento em popularidade, como é que isso reflete para você em trabalho, em entrevista, em qualquer outra coisa. Tá certo, Sérgio. Essa é uma ótima pergunta, de fato, porque eu comecei a usar o Twitter, comecei a perceber o poder que ele tem ainda quando eu estava no meu doutorado, ali, os idos do ano 2017. E a partir dali eu comecei a perceber que aquilo tem um poder grande, né, de conectar pessoas. Mas, de fato, deslanchou em função da pandemia. Então, no começo, eu comecei a usar o Twitter para fazer divulgação em função de um grupo que eu fazia parte, que é o Ciência Aberta, que é um grupo de cientistas latino-americanos que a gente se juntou para fazer divulgação científica ainda em janeiro do ano passado, em espanhol e português. E ali a gente começou a gerar conteúdos em conjunto. Essa é uma forma também aqui para a nossa audiência. Caso vocês queiram entrar um pouco mais no Twitter, vocês podem começar a se juntar com outros amigos e fazer algo coletivo. Foi assim que eu comecei. E a gente começou ali a ganhar visibilidade, até que chegou um momento que ficou difícil manejar a coisa em grupo e a gente começou a fazer divulgação separadamente. E hoje eu vejo que todos aqueles meus colegas que iniciaram nessa iniciativa, hoje eles têm perfis próprios e têm um super engajamento e acaba virando uma bola de neve, né? À medida que você ganha mais seguidores, você é mais visto, logo você é mais seguido, então é uma coisa bem assim, teoria de redes aqui, teoria de grafos, né? Quanto mais conexões você tem, mais conexões você ganha, então acaba sendo uma coisa que vai fluindo naturalmente, mas claro, quando eu comecei a dar entrevistas para canais da mídia tradicional, especialmente via vídeo, aí aqui, voltando naquele ponto que a própria Natália citou, né? Aquilo tem um poder enorme. Eu ainda sou muito reticente de postar vídeos meus falando, mas eu reconheço, aquilo te dá uma visibilidade grande. Então, a coisa foi meio que naturalmente, e claro, com muita ajuda de muitas pessoas, eu citei 2 nomes aqui, a Mariana Varela, e a própria Luísa Caires também, elas me ajudaram muito, basicamente dando retweet nas coisas que eu estava postando lá no começo, quando eu falava sozinho, digamos assim. Então, aquilo me ajudou muito. Aí a coisa foi fluindo mais naturalmente. Obrigado e parabéns pelo trabalho aí, cara. Sou fã, acompanho desde o começo aí. Obrigado mesmo, Sérgio. Agradeço. A Clara, né? Clara, seja bem-vinda. Oi, gente, boa noite a todos. Falo aqui de Fortaleza, do Ceará. Eu queria fazer uma pergunta específica também sobre a divulgação de sites, né, portais de notícias de mídia negra antirracista, especificamente. Eu falo que eu não trabalho para o site, né, mas eu sou uma grande apoiadora do site Negre, que é de uma amiga minha. Ela foi uma iniciativa empreendedora própria, por não conseguir inserção no mercado de trabalho, ela empreendeu e criou o site Negre, que tem esse foco bem delimitado, né, de ser uma mídia especificamente nordestina e antirracista. E ela, como mulher negra, encontra muitos desafios, tanto de pautar,
como também de invasão virtual ao site dela. Já tentaram derrubar o site várias vezes e ela já me ligou assim, olha, eu não sei se... Sabe quando a pessoa entra num momento de desalento, sabe? Se é racismo, se não é, se é implicância pessoal, se não é... Amiga, assim, eu sou branca, eu não tenho... Sabe quando você não sabe o que falar com a pessoa, tenta aconselhar a pessoa física dela, mas sobre o empreendimento dela, né, de ser um portal específico de mídia negra, eu queria saber com vocês, né, assim, trocar experiências de como é que eu posso ajudá-la, né, nesse movimento de resistência, né, também de proteção virtual, né, contra a invasão, de derrubarem mesmo a fala dela mesmo, o que ela publica. Enfim, até correspondentes internacionais, parceiros de fora, de Angola, de Moçambique, que topam pautar para o Negrê e tal. É bem legal mesmo. Fica aí, inclusive o jabá para o Negrê. Conheçam o site Negrê. Um abraço a todos. Ótimo, muito obrigado, Clara. Quem que se habilita a responder essa pergunta? Acho que, sei, Natália, tem alguma dica? Ô, Felipe, você também pode falar, né, para a gente. Não sei se você tem alguma experiência que você quer compartilhar com isso, se o Anderson, a Natália, a Meg. Na verdade, eu acho que é mais para corroborar também com isso que a Clara trouxe, que é uma coisa bem presente para a gente que é preto e que recebe esse hate completamente gratuito, né? A gente sabe que não é gratuito, que é estrutural, que é histórico, mas que ele toma forma também na rede social. A gente já teve uma live da Liga denunciada, a gente falando sobre, não sei se eu não me engano, era sobre, posso estar enganado, salvo melhor juízo, eu acho que era saúde mental na pandemia, e aí invadiram e depois denunciaram a live. Assim, a gente passa por isso. Então, eu acho que é muito importante a gente estar do lado de gente, e assim, a gente vive num mundo meio Black Mirror mesmo. A gente vive num mundo em que a gente é pautado pela quantidade de seguidores e pelo impacto, obviamente, que você tem, que essa quantidade de seguidores te dá essas conexões que você consegue fazer. Então, é muito interessante quando a gente tem presença, retweet, compartilhamento ou comentário de pessoas que têm muitos seguidores. Então, a gente percebeu, desde a Liga, desde o início, assim, foi interessante. Eu até agradecer o pessoal já de ter trago algumas coisas que a gente já pode melhorar, mas e algumas coisas eu fiquei bastante feliz da gente já estar no caminho, assim. A gente, eu vi a Meg falando sobre aquela lista da BPN. A Liga fez um trabalho um pouquinho diferente. A gente foi mostrando cada pessoa com o seu nicho e com as conexões, posts individuais, assim, para ficar bem indexadinho. Olha, quero achar uma pessoa tal, e eu vou conseguir um profissional de educação física que trabalha com preto, que trabalha com recuperação. Então, a gente caminhou já desde o início pensando nisso. Isso foi muito bom te ouvir falar, que isso é um caminho interessante. E a gente concorda totalmente, assim, que isso tem que ser fácil. Mas aí eu também queria aproveitar o gancho que eu já comecei a falar aqui, uma provocação também para o pessoal do jornalismo e que tem na mão as mídias. Quando a gente faz a busca no Google de divulgação científica negros, usando esses descritores, eu acho que o segundo resultado, o primeiro ou segundo resultado que aparece é um texto nosso, meu, da Vivi e da Lu, da Liga, falando sobre essa dificuldade. Então, a gente precisa também, a gente entende que é necessário usar aqui
uma metáfora, uma alegoria, vestir esse black tie para poder entrar nessas plataformas de forma mais aprazível e conseguir andar melhor. Mas para poder romper essa barreira, a gente precisa de ajuda mesmo. E aí, quando a gente tem esse tipo de, por exemplo, site externo que cita a gente, é o que o Anderson estava falando, ou que a gente participa de algo fora, o negócio dá um boom. Então, essa própria experiência nossa aqui está sendo sensacional. A gente ganhou um tanto de seguidor na Liga. A gente já produziu muito conteúdo no ano passado e dá, assim, gente, dá pena de ver, chegar lá e olhar um post lindo, todo perfeito, assim, e que tem 5, 6 RTs, e que a gente sabia que aquele post podia ter um alcance muito maior se ele tivesse ganho um RT de alguém com um alcance muito maior. Porque, assim, eu sou farmacêutico, eu costumo entender o Twitter como um modelo de orbital, assim, então, quando você consegue sair de um orbital que tem muito mais visualizações, a gente ganha esse salto energético aí, e a Liga precisa disso. Então, não só a Liga como todo mundo. Eu acho que é muito interessante essa ideia aqui que a Natália trouxe, que o Moments faz, de ter perfis que coadunam essas pessoas, que são, às vezes, pequenas em número de seguidores, mas que estão produzindo um conteúdo que, às vezes, é nichado. Às vezes é nichado. Por exemplo, se eu produzir um conteúdo sobre automação laboratorial para hemocentros, falando mais bem da minha área, assim, isso vai ser nichado. Não tem como isso ser amplo. Mas é preciso conectar essas pessoas. Minimamente aí você vai conseguir conectar pessoas que trabalham com a mesma coisa no mundo inteiro. E isso é muito interessante. Então, eu acho... e aí a pergunta que eu deixo para a Meg, até para a Luísa também, como que a mídia pode ativamente colocar essas estratégias de aparecimento da população de cientistas pretos na mídia, não simplesmente pela gente conseguir ficar no formato, mas de empurrar mesmo. Aquilo que a gente fala, a gente vai precisar de um empurrão, porque a gente precisa romper a barreira da bolha de seguidores. Então, como assim, nessa linha, eu diria que você começar do zero e se sentir falando sozinho é algo meio que natural. Assim, eu tenho fios lindos, que eu também faço um pouco de design gráfico. Nossa, eu fiz figuras, ficou um negócio bonito pra caramba. Quando eu volto lá e olho que tem 10 likes e um pouco mais de algumas dezenas de visualizações, eu me sinto estranho. Só que, ao mesmo tempo, eu entendo. Naquele momento, eu não tinha uma audiência, mas pelo menos aquilo me fez começar a estar presente. Volta naquele ponto que eu tinha falado. A presença online é extremamente importante, e ela começa de algum lugar. E começar desse zero, onde você se sente falando sozinho, é parte do processo. Acho que a gente não deve se pautar unicamente a se comparar com alguém que já está há anos na plataforma e posta, tomei café e recebe 2.000 likes, e você se sentir mal por isso. A gente não pode deixar que isso nos impeça de estar lá presente. Tem que começar do zero. Nenhuma árvore começa com 20 metros, ela começa pequenininha. Então, acho que a gente tem que seguir por essa linha, mais ou menos. Como jornalista de ciências, às vezes eu encontro uns perfis que têm realmente pouco engajamento, mas mesmo que ele tenha pouco engajamento, se a pessoa certa entrar no seu perfil e ver aquele conteúdo bom, ela pode ser um multiplicador para você, né? A gente vê muito isso, assim, né? Na pandemia aconteceu muito pesquisador que começou a falar sobre o tema no Twitter seguidamente, ele teve crescimento endógeno. É claro que eu não posso falar das limitações que vocês sofrem por ser negros, estou falando da população em geral, né?
endogenamente, né? Ou seja, fazendo ali aos pouquinhos, a pessoa foi tendo destaque. Então, assim, não queria também deixar todo mundo desanimado, que não vai ser sempre assim. E da nossa parte tem a nossa obrigação também de estar cutucando os lugares que a gente trabalha, né? Assim, não sei se tem outro jornalista aqui, mas enfim, eu acho que a gente não pode normalizar também que, por exemplo, na mídia que a gente trabalha, com as limitações que a gente às vezes tem, né? Aquela questão hierárquica, né? Que não pode, mas sempre que possível dar aquela cutucada. Mas e aí, cadê, né? Cadê o resto da população brasileira representada aqui? Eu diria, né, pegando aí um pouco disso que o Felipe falou, de como representar, né, na mídia, assim, é um negócio que é uma bola de neve, sabe, Felipe? Porque, por exemplo, às vezes você está com pressa, e aí você falou de, se você jogar um termo X no Google, o primeiro link que vai aparecer é o da Liga de Ciência Preta. Porque o negócio é a gente justamente sair dessa bola de neve. Porque, por exemplo, se eu jogar no Google física preta, provavelmente vai aparecer alguma matéria falando da Sônia Guimarães, que é tipo a física negra brasileira que tem mais visibilidade hoje. E é ótimo, eu adoro ela é espetacular e acho que a gente tem que entrevistar ela e tal. Só que não tem só ela de física, de mulher preta que faz física, entende? Então, eu acho que se tivesse realmente uma hashtag, igual a Natália estava falando, que tem possibilidade de hashtags e tal, igual a Luísa falou também, que a gente que é jornalista busca muita informação no Twitter, porque as nossas fontes também estão lá, mas se tivesse um movimento que nem esse hashtag Black in STEM, que tem lá nos Estados Unidos e que é super, sabe, tipo, todo mundo usa, você vai lá, você procura, você vê, assim, uma gentarada falando enfim, das pesquisas que eles fazem e tal. Isso era uma coisa que realmente facilitaria muito, porque os algoritmos do Google, tipo, você vai jogar um negócio no Google, você não vai achar o que você está procurando, entendeu? Porque os algoritmos não te ajudam, e é muito difícil você superar o jogo dos algoritmos. Então, o jeito seria um pouco dar a volta nisso, e se tiver, e assim, se cientistas negros, vocês e a Liga puderem colar em quem já tem mais visibilidade para dar visibilidade para vocês, aí eu acho que o negócio deslancha, assim, sabe? Exato. É exatamente isso mesmo. Esse impulsionamento assim foi muito muito visível, é muito visível. A gente teve alguns posts da Liga bastante visualizados, porque a gente fazia várias séries, assim, a gente tinha uma série de arte, uma série com as próprias pesquisas, uma série descrevendo os pesquisadores negros. A gente criou uma hashtag que é Hora de Empretecer, que a Liga sempre usava para colocar em todos os posts, para vincular essas publicações que a gente trazia. E aí uma coisa muito interessante, que mas até fora do escopo da Liga, o Eu Pareço Cientista deu visibilidade para muitas pessoas da Liga, e conectou várias pessoas e trouxe várias pessoas para a Liga, porque através dessa hashtag eu fui lá cutucando as pessoas, tipo, eu fui lá, fulano, e aí, vem cá e tal, vem participar com a gente, porque aparecia as pessoas. Então, Jefferson estava até aqui, ele também teve visibilidade, o próprio Jonathan, a Emily, várias pessoas que tiveram os posts pessoais, né, bem compartilhados. Foi uma hashtag bem interessante, assim, que acabou indexando um hall de cientistas que estavam ali com um escopo bem parecido, e que fica fácil para vocês ir lá, clica na hashtag, ó, esse aqui, esse. Foi bastante interessante mesmo. A Luciana Silva quer falar? Luciana? Eu quero. Ei, gente, boa noite. Muito legal o evento. Estou agradecida também em nome da Liga, né, porque eu estou junto com o Felipe, com a Vivi, com os outros que estão aqui diluídos aqui nessa noite de hoje. Quero agradecer a presença, né, dos nossos convidados por terem aceito, né, esse desafio de discutir sobre quais mudanças são necessárias para aumentar a nossa visibilidade.
que é uma questão que a gente fica sempre nos perguntando por que que a gente não estoura, né? Assim, ou então por que que a gente não é visto. E a gente sabe que são vários problemas, né? Porque uma coisa é a gente lidar com a tecnologia e saber como usar as ferramentas que vocês estão nos mostrando aqui, como vocês lidam com ele. Né, para aprender a usar o Twitter é importante, né, isso é, sem dúvida, saber usar como você fala com o público, né, e a gente sabe que na divulgação científica a gente vive de texto, imagem ou áudio, né, e quando eu falo de imagem, eu queria falar que o cientista negro, aproveitando essa questão que o Felipe falou da hashtag Eu Pareço Cientista, que é uma realidade para a comunidade negra, inclusive quem mais cientista tiver negro aí na nossa live, vamos nos expor aqui agora para conversar, porque a gente nunca é visto como cientista. Né? Eu, dentro da minha bolha, eu sou cientista. Né? Entre os cientistas, eu sou cientista. Se eu sair da minha bolha, eu não sou cientista, eu sou cantora de banda, eu sou qualquer outra profissão e eu não sou cientista. E isso é o que eu recebo o tempo inteiro. E a gente sabe que a nossa comunidade negra, às vezes, tem um receio de exposição pelos rótulos, né? Por não se enxergar, porque eles veem que as pessoas não os enxergam como cientista. Como é que vocês acham que a gente pode utilizar essas plataformas todas para a gente trabalhar esse tipo de questão, ou se é possível? Né? Eu não sei também se é possível, se a gente tem como trabalhar isso, porque... o Eu Pareço Cientista é importante porque a gente quer falar de ciência, mas a gente também quer credibilidade de ser cientista, entende? Obrigada. Eu só queria mencionar, de fato, que a questão da representatividade, ela importa muito, assim. Existe um fato pessoal meu, por exemplo, eu só fui fazer o meu doutorado no Imperial College London, primeiro porque existiu o Ciências Sem Fronteiras, né, que infelizmente acabou. Acabou. Mas a outra razão é que o meu Acabou o Lattes, não vai acabar o Ciências Sem Fronteiras? Acabou o Lattes. Acabou o Lattes. Não, o Lattes volta segunda, já avisaram. Legal. A outra razão diz respeito à representatividade. O único professor negro que eu tive na minha graduação na UNB, não por coincidência, ele estudou no Imperial College London. E através do Lattes, aí aqui vem o Lattes, né? Através do Lattes eu soube que ele estudou lá. E aí eu passei a entender que existe aquela, né, instituição. Então, a representatividade, ela conta muito. E ter as informações nos locais corretos, como o Lattes, ajuda muito também. Então, uma forma de a gente melhorar a nossa visibilidade é, primeiro, estar presente e não desistir após o primeiro fio bonito postado com 10 likes. Continuar em frente. Perseverança. Exato. Ai, desculpa, eu posso concordar aqui com o Anderson? Realmente, uma informação dessa no Lattes, você coloca assim, olha, se não tiver foto, né, porque nem sempre tem, mas assim, se não tiver foto, pelo menos falar, sou cientista negra, sabe? Que aí facilita muito, assim, realmente, nossa, e ajudar bastante, assim. Teve até uma história, assim, em um momento, acho que eu fui apresentar, eu não lembro se era relatório do CNPq, em alguma iniciação que eu estava, a gente tinha muita resistência, né, de colocar foto. Então, eu cheguei a colocar, e aí um dos orientadores do grupo, não, tira isso aí não é profissional colocar foto, não. A gente fica meio sem saber, né, se isso valeria para todo mundo, ou se para não tirar o foco, e aquele cara ali que tem cara de percussionista, que não vai ser o imunologista que está com aquele light ali. Isso no meu Twitter é o tempo inteiro, assim, essas microagressões, assim, até hoje mesmo, quando eu estava preparando o material aqui para poder falar, eu lembrei de uma coisa que são essas microagressões que eu lembro de estar no DA da farmácia da FMG e as pessoas acharem que eu não sou daquele lugar ali, que eu sou das ciências sociais, que eu sou da história, e não me enquadrava ali naquele lugar todo embranquecido. E aí eu volto a uma, não é uma crítica, mas, na verdade, uma pontuação da BPN, que
eu acho que foi a construção mesmo da própria instituição, ela tem muitos, eu acho que ela é quase que composta, né, majoritariamente por profissionais das ciências sociais, das ciências humanas. E eu acho que e talvez, Meg, essa lógica da apresentação mais descritiva do pessoal da ciência e tecnologia, a gente tenha puxado isso para a Liga, porque a gente sentiu essa necessidade, assim, de falta gente, tanto que o nosso texto do nosso grupo da Liga vamos criar um laboratório do Quilombo. A ideia era ter essa, e aí o logo, é uma brincadeira mesmo com a Wakanda, né? O logo era o laboratório lá de Wakanda e tal. Então, a gente sentiu essa necessidade de colocar um lugar onde que a ciência e tecnologia tivesse um espaço mais presente. E, assim, a presença desse tipo de estratégia que a gente está fazendo hoje aqui, vocês não têm noção quanto que impulsiona e empolga até mesmo as pessoas que estão dentro da Liga e pessoas que estão fora também, produzindo conteúdo e que estão paralelos ali, fazendo junto. E aí uma coisa que eu queria falar só é que não é suficiente, concordando com a Meg, não é suficiente ter só a BPN, não é suficiente ter só a Liga, não é suficiente ter só um, só outro, é preciso ter todos. A gente não pode concordar que, não, já tem o Hamilton, não precisa ter outro esportista mega campeão, já tem a Biles, não precisa ter outra. Então, assim, por que a gente vai ser condenado a ser um outlier? A gente quer ser moda, entendeu? Usando uma alegoria aqui de ciência mesmo, estatística. Acho que a Samira está com a mão levantada também. Samira? Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo? Estamos. Eu não vou colocar vídeo porque são quase 2h30 da manhã aqui onde eu estou e eu estou com a cara, tipo, horrível. Mas eu queria saber duas coisas. Uma, eu queria saber do Anderson, porque ele disse que é muito reticente em dar entrevista. Ele falou isso em algum momento aí, falando do quanto é poderosa a imagem no vídeo, né? O quanto isso ajuda na divulgação do cientista. E a outra pergunta é meio para todos vocês, como vocês lidam com... E aí é que eu vou pegar o exemplo de cada um deles. O Felipe falou das microagressões, a Luciana falou que não é reconhecida como cientista fora da bolha dela. E aí eu queria entender, do ponto de vista psicológico, na construção da autoestima negra, como vocês mantêm a autoestima e o quanto ela conta na hora de aparecer na rede? Porque, e assim, eu já conversei com a Luciana antes sobre isso, umas 2 semanas atrás, pesa, assim, eu não apareço muito nas redes porque pesa um pouco. Não sei, eu queria saber como, principalmente do Anderson, assim, como você lida com isso? Você falou, eu não dou muita bola para isso, mas é uma coisa chata, tipo, machuca. Como que a gente... Olha, sobre a questão de... Eu falei sobre vídeos, né? Porque entrevistas é uma coisa assim que eu aprendi a encarar com mais naturalidade. Eu não gosto de gravar vídeos ainda, eu espero mudar isso, porque eu sou gago, eu sou um pouco gago. Quando eu estou numa situação de estresse, aí a gagueira, ela floresce, digamos assim. Então é só isso, é uma limitação pessoal que eu estou superando, tanto que hoje eu dou entrevistas ao vivo e eu gaguejo, mas assim, pouco importa. Com relação às microagressões, isso é uma coisa que eu tento enfrentar, eu enfrento de frente de uma forma muito simples, eu não deixo que isso me abata, eu não deixo de fazer coisas com receio de que isso possa vir a acontecer. E, por exemplo, eu sou um cientista de Black Power, e por muito tempo, até na minha própria família, assim, sempre existiu uma resistência muito grande,
por um medo muito genuíno. Eu entendia de onde vinha isso. Eles tinham medo que eu não conseguisse um emprego. Sim. Só que no momento que eu entrei em uma faculdade, que eu me formei, comecei um mestrado, comecei um doutorado, aquilo desapareceu, porque agora ninguém vai ousar falar sobre o meu cabelo, porque não é ele que define quem eu sou, é o que está dentro da minha cabeça. Claro. Né? Enquanto cientista, o que importa é o que eu tenho a dizer, não o que eu tenho acima da minha cabeça, muito embora isso representa muito, e foi muito difícil para mim conseguir mantê-lo. Né? Mas em momento nenhum eu deixei com que isso me freasse, com receio de um possível ataque, até porque você vai, com isso, criando também uma certa confiança, porque você começa a ver que aquilo não acontece com tanta frequência, pelo menos comigo, assim, a partir do momento que você ganha uma certa notoriedade também, as pessoas têm um certo receio de te atacar e outra. O ataque não vai ter o mesmo efeito. Se alguém me ataca, assim, tipo, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim e aonde eu cheguei. Então, eu não vou deixar que aquilo me derrube, digamos assim. Mas eu entendo, esse receio ele está sempre presente, né, de ser de ser mal recebido com base naquilo que você aparenta ser, né? Mas assim, a sugestão que eu posso dar com base na minha vivência é não deixar com que isso te barre, te freie, siga em frente independentemente do que estejam falando ao seu redor. Legal. Muito obrigada, Anderson. Nada. Não sei se tem tempo, eu queria só fazer uma pergunta, tem a Clara aí também querendo falar. Eu queria só fazer uma pergunta para o Anderson, que tem essa experiência internacional, se ele vê alguma diferença no limite à visibilidade de pesquisadores negros, como que você compara o Brasil em relação aí, por exemplo, não sei se você está no Brasil agora, acho que não, né? Você não voltou, né? Eu estou no Brasil agora. Está no Brasil? Sim. Tá, mas em relação às experiências que você teve? Em termos de interações com a mídia, especificamente... Porque assim, a gente tem a impressão que assim, né, são racismos diferentes nos Estados Unidos e no Brasil é outro. Sim. E na verdade, em relação a cientistas negros, né, você acha que tem mais espaço ou é a mesma coisa? Como que funciona? Olha, as minhas experiências no Reino Unido e nos Estados Unidos me mostraram que esses dois países passam pelo mesmo problema que no Brasil a gente passa. É muito difícil encontrar um pesquisador negro. Então, sobre a questão que a gente tinha discutido lá no começo, né? Quais são as mudanças necessárias? Eu tinha citado que a primeira mudança necessária é sistêmica. A gente tem que ter mais pesquisadores negros. Somos mais de 50% da população, mas não somos 50% daqueles que fazem pesquisa. Quando eu citei o professor negro que eu usei como espelho, é porque ele foi o único, o professor Bergman Ribeiro. Ele era a única pessoa que eu tinha como essa referência. Ele está lá, eu também posso estar, ele se parece comigo, entende? Isso conta muito. E no Reino Unido, se eu for tentar lembrar aqui, eu não consigo lembrar de um sequer, ou uma sequer, eu não tenho essa memória. Nos Estados Unidos já eu consigo ter mais memória da existência dessas pessoas no ambiente acadêmico, ainda muito poucas. Né? Eu sou parte, por exemplo, da associação de postdocs de Yale. Existe também uma associação de postdocs negros em Yale. Eles decidiram criar uma associação específica para eles por uma razão muito compreensível, e uma coisa que eu só senti nos Estados Unidos. A segregação é muito patente, ela ainda está muito presente. Isso me incomoda profundamente, de ver que eles não se sentem à vontade de entrar na associação de postdocs de Yale. Eles sentiram a necessidade de criar um espaço para eles. Por um lado, eu vejo isso de forma positiva, que agora eles vão ter um ambiente seguro onde eles podem congregar. Por outro, eu lamento o fato deles não poderem se integrar com os outros, eles não se sentirem à vontade, sabe? Mas eu entendo a necessidade de ter esse espaço só para eles, que ali eles se sentem à vontade. Mas é lamentável ver que essa segregação exista, né? E
A gente ainda tem muito a avançar. Hoje eu vejo muito mais pesquisadores negros do que há 10 anos atrás, quando eu estava terminando a minha graduação. Eu vejo isso com muito bons olhos. E quanto mais a gente tiver, mais pesquisadores negras e negros, mais virão no futuro, porque eles vão se enxergar ali, né, de alguma maneira. Tem a pergunta da Clara, e aí acho que já a gente pode se encaminhando para o final, né? Porque já passamos bastante do horário, tá super legal, mas... Clara, você quer falar? Opa, só ativar aqui a câmera. Pronto. Oi, gente. Então, era um comentário bem para encerrar mesmo, eu vou tentar ser breve e tentar aglomerar, né, aglutinar tudo que eu aprendi aqui nessa noite. E, na verdade, era um comentário sobre um colega do Ceará, né, na verdade, do Sertão Central, ele, o Max Peterson, que ele está morando em Paris e tal, youtuber, e ele também sentia muito a questão do preconceito regional, né, que já chegaram para ele, assim, pessoalmente, se você quiser fazer sucesso de alguma maneira ou quiser divulgar melhor a sua pesquisa, você vai ter que perder seu sotaque. E aí ele, sinto muito, se eu perder meu sotaque, eu deixo de ser quem eu sou. E eu sou do Cariri mesmo, e existem diferenças, inclusive, de Fortaleza, do Cariri, para outras regiões. Todo mundo pensa que o Nordeste é uma coisa só, e não é. E ele foi muito firme nisso, e isso catapultou ele, né? Então, essa resistência, esse movimento dele de resistir, de permanecer como nordestino, sertanejo, e manter a pesquisa dele em Paris sozinho, com todas as dificuldades, falta de financiamento, enfim, tudo isso que a gente está passando. Mas é um case também, e me lembrou tudo, assim, tudo que vocês comentaram aqui também com relação à causa, né, da militância da população negra, da população LGBT, mas também do regionalismo, né? O povo nordestino ainda sofre muito preconceito também, né? E era só isso. Obrigada, Clara. Jade, eu não sei se alguém mais quer falar alguma coisa, se os convidados querem dar uma palavra final também. Natália, tá quietinha aí. Não? Então, Jade? Então vamos começar você, Jade. A Natália abriu o microfone agora. Não, estou por aqui muito grata mesmo por esse momento, por essa experiência. Agradeço também pela Clara por compartilhar e por chamar a atenção por algo que é muito importante, né? Eu acho que a gente quer que a ciência reconheça outros corpos, né? Mas eu acho que também é importante que a ciência reconheça outras regiões, né? Acho que a gente ainda tem, principalmente no campo do jornalismo, um enfoque muito sudestino, né? De abordagem dos temas, então acho fundamental ela trazer isso também, encorajar mesmo. A presença do Negre no Twitter também é bastante interessante, então acho que vale a pena talvez começar se conectando com essas vozes de outras regiões também, acho bastante fundamental, e espero que venham também, né, venham para essa plataforma para discutir, para trabalhar e para amplificar essas vozes tão importantes nesse momento também tão difícil para a ciência, assim. E esse evento aqui também é uma forma de resistência muito importante a esse momento específico, né, de produção científica. Então, agradeço e, mais uma vez, me coloco super à disposição enquanto plataforma para auxiliar nesses processos. Meg, Anderson, se vocês quiserem compartilhar alguma ideia final para a gente encerrar o evento. Pode falar, Anderson. Vai lá, Meg, vai lá. Eu só quero agradecer mesmo o convite mais uma vez. É muito importante a gente ter esses espaços para conversar sobre essas temáticas e pensar junto, né? Acho que quanto mais a gente conseguir juntar forças e conseguir pensar junto, melhor fica, né? Porque é melhor a gente ter muita gente, né, fazendo muitas coisas do que cada um fazendo ali, enfim, tentando melhorar o cenário lá no seu cantinho, mais separado. Então, acho importantíssimo. E agradeço
as colocações da Luciana, principalmente. Estou aqui pensando ainda até agora nas coisas que ela falou. A Clara, que faz parte aí da Rede Brasileira de Jornalistas e Divulgadores de Ciência, da qual eu faço parte. Convido também todo mundo a conhecer. A gente está lá para conversar, para ajudar. Enfim, se o Felipe, a Jade, enfim, vocês quiserem, a gente pode também ajudar. A gente, né, se propõe a ajudar nessa construção e vamos junto. Obrigada. Olha, seria muito legal, hein? Ó, essa ponte aí também com a rede de jornalistas. Já assina aqui, ó. Assina aqui. Já vamos. Obrigada, Meg. E eu só tenho a agradecer também aí o convite de poder estar aqui compartilhando um pouco dessa minha experiência nas redes e finalizar com essa mensagem para aqueles que ainda não estão nas redes sociais por ter algum tipo de receio. Vai lá e lute por esse espaço que é seu também nas redes sociais. A sua presença online ela é extremamente importante. Obrigado mesmo, gente. Gente, só queria me deixar disponível também. Eu não quis falar muito nesse evento. A gente tinha até pensado em fazer uma oficina de divulgação que eu pudesse ajudar, mas eu acho que esse espaço é de vocês. Mas eu queria me deixar disponível aqui. E também quem quiser divulgar suas pesquisas e quiser uma ajudinha minha também, eu adoro fazer isso e estou disponível aí. Posso deixar o contato aí com a Jade depois. Eu não sei exatamente como que vocês se inscreveram, mas enfim. Me procura lá no Twitter também, que estou sempre disponível. Valeu. A gente está gravando aqui também, então a gente vai disponibilizar esse vídeo. Se alguém perdeu, se vocês souberem de alguém que gostaria de assistir esse debate, a gente vai disponibilizar depois. E queria agradecer muito a presença de todo mundo, dos convidados, todo mundo que assistiu, em nome do Núcleo, e agradecer muito essa parceria com a Liga de Ciência Preta Brasileira. Foi muito legal essa ideia desse evento e essa nossa aproximação, né? Eu até só para poder concluir aqui, não aproveitar o pessoal, chamar todo mundo, antes da gente terminar, para ir lá e seguir os perfis da Liga, que a gente está no Twitter, no Instagram, no YouTube, todas as lives que a gente faz, que a gente fez e faz no Instagram, a gente sobe depois no YouTube, @LCP Brasileira, porque a gente entende que a gente tem que realmente estar em todos os lugares e estar no Facebook também. A gente está no Facebook, a gente reproduz os conteúdos. Acaba que a gente produz para o Instagram e no formato do Twitter a gente vai lá e ajusta para o Facebook, porque a gente acha que, principalmente para a população negra, o Facebook ainda é muito importante. A gente não pode fechar os olhos para isso, porque a população que a gente quer atingir, de fato, está precisando daquela informação. Tem muita gente ainda só no Facebook, só no WhatsApp, às vezes. Então, a Liga tem essa preocupação de fazer conteúdo que a gente consiga disparar e jogar como criar um gabinete da ciência mesmo, não do ódio, e jogar essa informação para tudo quanto é lugar. Porque a gente acha que o racismo na ciência é um erro de sintaxe da matriz mesmo, porque quando a gente limita a quantidade de pessoas naquele algoritmo, a gente limita a capacidade criativa da ciência. Então, se a gente não coloca mulher, não coloca negros, não coloca LGBTQIA+, essa ciência vai ser menor do que ela podia ser. Então, essa é a mensagem que em nome da Liga, agradecer todo mundo também, a presença, a parceria Jade e todo mundo que trabalhou junto para esse evento acontecer. Obrigadão, gente. Valeu, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.